aí agora a gente pensa, tá, ok, e o que que isso gera no comportamento financeiro? E aí nós temos vários estudos que vão nos evidenciar, né, o impacto das experiências adversas no comportamento financeiro. Algumas delas, né, falando de uma forma geral, assim, e são vários estudos, mas eu vou trazer eles de uma forma geral. Parece que crianças que passaram por experiências adversas, elas vão mostrar mais aversão à perda na vida adulta. Então o que já é natural, né, nós termos aversão à perda, parece que piora, então a pessoa ela fica muito reativa, muito com medo, então melhor não fazer nada, melhor deixar quieto, e aí por vezes pode ser que perca boas oportunidades. Em busca de regulação emocional, muitas apresentam compra compulsiva. Então, se eu tenho mais trauma e eu tenho uma desregulação emocional, quanto maior o trauma, maior a desregulação emocional, maior é a tendência de compra compulsiva. O que isso nos revela? Eu posso ter vivido uma experiência diversa na infância, só que eu, ao longo do tempo, consegui me regular emocionalmente. Eu consegui lidar com essas emoções, eu consigo me entender, eu consigo entender meus pensamentos, eu entendo, os vínculos que eu tenho com as pessoas, e isso vai minimizando o efeito desse trauma na minha vida, né. Tenho fortes vínculos emocionais. Agora, se eu vivi um trauma na infância, eu vivi uma experiência diversa na infância, e ao longo da vida eu não fui conseguindo lidar melhor com isso, me regular as minhas emoções, ter uma rede de apoio importante, isso causa mais desregulação, né. E aí essa desregulação potencializa a busca por uma regulação, só que disfuncional, que no caso pode ser as compras compulsivas. Então existe já evidência mostrando que pessoas que viveram situações adversas na infância, com maior desregulação emocional, têm maior chance de apresentar comportamento de compra compulsiva como um comportamento que é sempre assim, né, compra compulsiva, ela nunca é por si só a compra, sempre tem uma função que aquilo ali tá ocupando na vida da pessoa. Então é como se fosse um comportamento que eu quero, assim, minimizar realmente aquela sensação de desregulação, né. E aí eu uso a compra compulsiva como alternativa para isso. Então é interessante pensar: "Será que eu tô comprando porque eu preciso ou eu tô tentando regular alguma emoção?". E se, né, tem evidência de que passou alguma experiência adversa na infância, naturalmente vai apresentar um maior risco de apresentar compra compulsiva. Outra questão, né, pessoas que viveram experiências adversas, eles têm mais risco de apresentar estresse financeiro na vida adulta. Isso também é bem validado. E tem um outro artigo muito interessante que também comprova essa questão da desregulação, que só que ele adiciona a ansiedade. Então ele mostra que se existe experiência diversa, desregulação emocional e ansiedade, isso potencializa ainda mais a compra compulsiva. E aí sim a pessoa vai acabar tendo um comportamento disfuncional. Quando nós pensamos em comportamentos disfuncionais, percebe que o que que significa um comportamento disfuncional? Ele é um comportamento adaptativo, no sentido de que tu realiza aquele comportamento buscando um equilíbrio. Então, nunca um comportamento desses, eu disse adaptativo, ele é um comportamento desadaptativo, porque ele gera consequências negativas, óbvio, né. Mas o que eu quero dizer quando ele é adaptativo, ele é adaptativo pra ti como buscando o teu equilíbrio, né. Então é como se aquilo ali fosse a tua forma de regular a tua emoção. E quando nós conseguimos entender que talvez o fato de eu ter vivido experiências adversas na infância fizeram com que eu tenha maior risco de desregulação, mais ansiedade, e isso tá fazendo com que eu compre, se nós conseguirmos ter esse maior nível de consciência, nós conseguimos diminuir a função que a compra tem, porque tu vai perceber o motivo pelo qual tu estava comprando, e vai perceber que aquilo era só um tapa-buraco, que na realidade comprar não vai minimizar o problema, que é tu ter vivido o que tu viveu. E aí tu começa a olhar mais para o problema em si e não tapar o buraco.
E aí que nós começamos a ter um desenvolvimento de uma solução. Então, assim, eu sei que esse é um tema bem doído, né, assim, ninguém quer passar por experiências adversas, óbvio que não. Só que, mesmo que seja um tema doído, um tema desafiador, um tema que nós temos que olhar e pensar assim: "Poxa, ruim escutar sobre isso", caso, né, tenha acontecido algo com você, é ir trabalhando isso que nos dá a possibilidade de construir uma vida diferente. E, de coração, espero que sempre as discussões que eu trago aqui possam gerar, né, um pouquinho dessa do dor num primeiro momento, não tem como ser diferente, mas que essa dor seja a porta de entrada para que você consiga viver melhor. Entendendo que, por exemplo, as compras não é algo que vai resolver o problema, e que você não tem culpa de que tenha acontecido esse problema. E que, ao entender que você não tem culpa, você pode construir uma nova vida. Sem carregar essa culpa, sem carregar essas desregulações, nutrindo uma vida que vale a pena ser vivida.